Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AV Informa nesse domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. Estamos chegando em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Atenção Vascaínos e também do AV+, o canal 2 complementar da plataforma. Na 1xBet você pode ganhar dinheiro, tem jogo acontecendo no final de semana, jogo acontecendo durante a semana, terça-feira tem jogo do Vasco. Aproveite o link que está no primeiro comentário fixado no chat, faz seu cadastro, se habilita a poder jogar. E aí você usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Além disso, você tem R$ 1.530 de bônus para dar aquela engordada e você poder ter volume de dinheiro para poder jogar. E ganhando, a 1xBet paga bem e paga rápido, não tem erro. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Vitória importante do Vasco ontem. Você vai ver aí os gols do Vasco. Gols por outro ângulo. Primeiro gol de Zé Gabriel. Cruzamento do Dimitri Payet. Zé Gabriel no primeiro pau antecipa e consegue fazer 1-0. Finalzinho do primeiro tempo. O Vasco sofreu empate num lance de cabeça do MV. Cruzamento do lateral esquerdo Sanches. E foi até o finalzinho e conseguiu virar nesse gol que você vai ver aí de Pablo Verratti. Escanteio, cruzamento do Payet, Sforza, mete de cabeça, já chegando, trabalhando bem o menino. E Dimitri Payet foi responsável por mais um cruzamento, hein? E a bola sobra para o Verratti, que acaba de biquinho fazendo o segundo gol do Vasco. 21 mil torcedores, uma festa linda. Você está vendo fotos aí do estádio Kleber Andrade, o maior público da temporada 2024. A torcida do Vasco foi maravilhosa desde a recepção, quando o Vasco desembarcou no Espírito Santo. Uma torcida apaixonada que impressionou a todos os jogadores e membros da comissão técnica. Tabela do Campeonato Carioca. O Vasco da Gama é o quarto colocado. Estão na frente Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu. E o Vasco tem 19 pontos com 2 a menos do que eles. Vamos esperar, porque o Vasco depende da última rodada, porque o Botafogo venceu o Audax ontem por 2-0 no estádio Newton Santos e está ali, 2 pontos. Se o Vasco bobear e o Botafogo vencer o Fluminense, o Botafogo é que entra no G4. Mas o Vasco precisa vencer a Portuguesa. É claro que se o Botafogo não vencer o Fluminense, o Vasco da Gama estará praticamente classificado. Botafogo perdendo para o Fluminense, o Vasco pode até perder para a Portuguesa. Jogo sábado, ainda sem horário definido, mas a tendência, é o que se espera minimamente da federação, é que todos os jogos aconteçam no mesmo horário. Uma vitória importante, uma vitória que apesar de não ter sido feita com um bom futebol, mas vencer é sempre muito bom. O Vasco teve dificuldades, teve apertos para vencer um Volta Redonda que talvez tenha feito a sua melhor partida no campeonato estadual. E Emiliano Dias esteve na entrevista coletiva e concordou. O Vasco não fez um bom jogo, mas o importante era o resultado. Achamos que a vitória hoje foi muito importante. Os primeiros 15 minutos do jogo acho que controlamos, depois começamos a entrar a no encontrar espacio, a errar muchos pases, a no mantener la intensidad que a gente costuma tener. Después en el segundo tiempo comenzó a lo contrario. A gente entró dormido, sufrió el gol y después no pudimos, Euchimi pudo responder y pudimos llegar a la victoria. Acho que es normal porque venimos de muchos clásicos todos juntos, que el estrés aumenta, el nivel de exigencia es muy grande, mas a gente não gosta de ganhar assim, mas é um triunfo muito importante, porque hoje agora você empata ou perde e já queda fora de uma competência tão importante. Vocês perguntam muito, cadê o Jean Faísca? Cadê o Jean Faísca? Gente, calma. Jean Faísca é coisa nossa. Estava ontem em um compromisso
E hoje ele está aqui no AV em Forma com o seu comentário, a sua análise para a vitória do Vasco ontem sobre o Volta Redonda por 2-1. Fala, Jeanzinho! Salve, galera ligada nesse boletim. Olha só, o Vasco no dia de ontem venceu o Volta Redonda e caminha firme para a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Agora, passou longe de ser uma grande exibição. Primeiro tempo, o Vasco foi conseguir abrir o placar já quase que nos acréscimos, um gol de bola parada do Zé Gabriel, num lance que chama atenção à origem. Como eu já abordei algumas vezes aqui com vocês, se o Vasco tem dificuldade daqui a pouco de chegar por dentro ou pelas laterais, pelo modelo de jogo empregado dos 3 zagueiros, é sempre bom soltar um desses zagueiros do lado que está a bola. E foi o que o João Vitor fez no lance do primeiro gol. Para quem não recorda, foi ele que sofreu a falta que o Payet acabou cobrando com maestria. Só que antes disso, o time do Vasco criou muito pouco. 2 oportunidades aí nos pés do Puma. Aliás, eu que estava curioso de ver o Puma em campo com o modelo de 3 zagueiros e fez uma partida muito abaixo, uma partida bem apática. Tanto é verdade que na volta para o segundo tempo, quando o Vasco aí leva o gol de empate, um cruzamento em que o jogador do Volta Redonda cabeceia entre os zagueiros do Vasco, e esse ajuste precisa ser feito principalmente pela questão da estatura do Medel, já na hora de reiniciar a partida, o técnico Ramon Dias acaba fazendo 3 alterações na equipe do Vasco de uma vez só. Acabou colocando aí o Esforça, o Rojas e o Adson. E a equipe do Vasco logo em seguida, novamente na bola parada, num escanteio cobrado pelo Payet, o Verratti se joga na bola e acaba fazendo 2-1 para o Vasco. Depois, o jogo acaba ficando um pouco mais controlado, que veio a expulsão do jogador do Volta Redonda. No geral, não foi bem, principalmente pelas questões dos laterais. O Piton, quase que no final do jogo, melhorou um pouco aí pelo lado esquerdo, mas não teve as atuações dos últimos jogos, e pelo lado direito, o Puma esteve muito abaixo. Esse modelo estava já se consolidando, principalmente pela força do Paulo Henrique pelo lado direito e pela habilidade do Piton do lado esquerdo. Cada vez fica mais claro que o Vasco precisa reforçar essa equipe. Um dia igual ontem não é um jogo para o Vasco sofrer tanto para vencer, principalmente na questão desse segundo atacante. Quando o jogo estava 1-0 para o Vasco ainda, o Payet puxa um contra-ataque, tinha o Verratti no seu lado esquerdo e o David entrando sozinho no lado direito. Mais uma vez o Payet fez a escolha correta, deixou o David cara a cara com o goleiro e acabou perdendo o gol. Logo em seguida, sofre o empate. Ainda bem que deu tempo de buscar. Mas nesses jogos tão parelhos, não dá para ficar perdendo esse tipo de oportunidade. Então, cada vez fica mais clara a necessidade do Vasco ter esse segundo atacante, esse jogador para jogar ao lado do Verratti lá na frente. Agora, a partir de hoje, é concentração total para o confronto da próxima terça-feira contra o Marcílio Dias. O Vasco vai precisar jogar mais, vai precisar ter um pouquinho mais de técnica e um pouquinho mais de volume de jogo para alcançar a classificação. Eu acredito que dá até com uma certa tranquilidade, só que precisa jogar mais bola. O Vasco que agora tem o Marcílio Dias, jogo na terça-feira pela Copa do Brasil, um jogo de pressão, um jogo de muita capacidade mental, porque Copa do Brasil é um jogo só, eliminatório, o Vasco joga pelo empate. E olha, chamou muito atenção ontem a estabilidade do time do Vasco. Instabilidade, depois a estabilidade, mas muita oscilação durante o jogo. O Emiliano Dias chegou a falar disso, da oscilação mental, da questão de instabilidade do time, que o time precisa controlar mais isso. E o Emerson Rocha vai trazer detalhes dessa preocupação. O Vasco jogando bem contra os grandes ou então em jogos eliminatórios, jogando mais, e quando pega equipes de menor porte, intermediárias, jogos que a princípio não são jogos de tanta pressão, o time relaxa de uma forma muito grande. Emerson Rocha ouviu o Verratti e vai trazer esse material aqui no AV em Forma. Fala Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Se o resultado foi positivo, mantendo o Vasco no G4 do Campeonato Carioca, a atuação deixou a desejar. E ontem, após a partida, o atacante Pablo Verratti, que fez um dos gols, inclusive em 2 partidas, ele fez 3 gols,
2 contra o Botafogo e ontem contra a equipe do Volta Redonda. Ele falou sobre a atuação do time e olha, ele focou demais na questão psicológica, já que o Vasco joga muito bem os clássicos, mas com os times chamados médios, o Vasco não vem bem. E terça-feira tem um jogo complicado pela frente pela Copa do Brasil. Vamos ouvir o Pablo Verrete falando sobre isso. Acho que sempre contra los times que por ahí no exigen en la previa, a gente baja un poco el nivel, baja la concentración y terminamos sufriendo. Tienen que mejorar eso, es cuestión de la cabeza, porque contra Flamengo, Fluminense, Botafogo hicimos juegos muy buenos, muy importantes y merecimos ganarlo a los tres. Y hoy la gente sabe que no fue un buen juego, pero ganamos, era lo importante para lo que viene. Cuando no se puede jugar 20, tienen que ganar, y el equipo lo consiguió y bueno, hay que seguir trabalhando. É lógico que todos no Vasco estão pensando na partida de terça-feira contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil, mas o Vasco ainda não se classificou matematicamente para a próxima fase do Campeonato Estadual. No fim de semana, ainda sem data e horário definidos, o Vasco vai enfrentar a Portuguesa em São Januário. A FERJ deve divulgar durante essa semana a confirmação dos dias e horários das partidas pela 11ª rodada. O Vasco, vencendo a Portuguesa, consegue a classificação para a próxima fase. Aí não sabe qual vai ser o adversário, dependendo, por exemplo, do clássico de hoje entre Flamengo e Fluminense e até mesmo o próprio Nova Iguaçu, que pega na última rodada o Volta Redonda. É vencer o jogo contra a Portuguesa, classificar e saber qual vai ser o confronto nas semifinais do Campeonato Estadual. Mas o foco mental precisa ser nas vitórias, independente do adversário que esteja do outro lado. Grande abraço, Flávio. Importante depoimento do Verrete. Importante que o grupo saiba, né, Emerson, que precisa melhorar nesse aspecto. Aquilo que disse o Ramon Dias logo depois do jogo contra o Bragantino no ano passado, vale para todo mundo. Mentalidade firme, positiva, pensar grande. E exatamente isso que acaba de falar o Pablo Verrete. Zé Gabriel estará fora do jogo de sábado contra a Portuguesa. Terça-feira não, terça-feira ele está dentro, tomou o 3º cartão amarelo. Quem vai jogar é o menino Juan Esforza, que ontem entrou e olha, comeu o biscoito, participou do jogo, mostrou muita qualidade e ele deve ser o titular mais provável no jogo em São Januário. Emiliano Dias falou sobre Esforza, o jovem experiente jogador que chegou para o Vasco vindo da Argentina. A gente conhece muito porque seguimos muito o futebol de nós, o argentino. É um garoto, mas não é tão garoto porque tem muitos jogos, tem muita experiência, tem a experiência pré-olímpico também. É um cara que vai ajudar muito a gente e com muita qualidade, muita intensidade, tem muita recuperação de bola, pode jogar tanto de primeiro volante como de interno, então nos dá variante a nós que vai ser uma peça muito importante de cá para frente. Para o jogo de terça-feira, ele está de volta, mas para o jogo do sábado também, porque cumpriu suspensão. Paulo Henrique, que passou o dia ontem, antes do jogo, é claro, jogando golfe. O nosso lateral jogando golfe. Você está vendo a foto aí, o Paulo Henrique, que vai voltar a estar em atividade e ajudando o Vasco. Puma Rodrigues ontem teve uma atuação muito irregular, criticada pelo torcedor. Agora, como eu disse, é virar a chave. O time já voltou ontem mesmo para o Rio de Janeiro, o treino aconteceu hoje, amanhã também vai ter uma atividade e o Vasco segue amanhã para Santa Catarina, vai ficar no Hotel Cedre, em Itajaí. Alô, povo de Itajaí, povo catarinense, Hotel Cedre, aonde vai ficar o Gigante da Colina. Time completo, as vendas ontem foram arrebatadoras para o torcedor do Vasco. Em menos de 10 minutos já tinha caído tudo, o site caído, a torcida do Vasco muito forte. O Marcílio Dias, o nosso aniversário, que vai ter uma situação diferente, porque não conseguiu as arquibancadas metálicas, a liberação, e você está vendo aí, a geral vai ser liberada sem nenhum acesso para se sentar, todo mundo em pé. R$120 a inteira, 60
a meia. O Marcílio Dias, que ontem jogando pelo Campeonato Catarinense com seu time B, apenas com 3 titulares, empatou com o já rebaixado Nação. Teve que botar 4 titulares para buscar o empate, pois perdia por 1-0. Uma competição difícil, uma competição complicada, inclusive já a gente vai falar numa live que a gente vai ter sobre essas lembranças de Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é traiçoeira, já matou o Curitiba, matou o Cruzeiro, quantas vezes o Vasco não perdeu, tá aí ano passado pro ABC. E o Marco Vasconcelos, que tem experiência de cobertura, fala sobre esse jogo de terça-feira e sobre essa competição perigosíssima, que, para quem não sabe, foi criada por um dirigente do Vasco, Eurico Miranda, em 1989, quando estava na CBF, criou a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, e esse jogo de terça-feira, hein, Marquinho? Fala, Marco Vasconcelos. Flávio Dias, amigos do AV Informa, aqui no canal Atenção Vascaínos, sobre Copa do Brasil, jogo traiçoeiro, competição traiçoeira. Terça-feira tem o duelo com o Marcílio Dias, em Santa Catarina, e essa competição já reservou, já aprontou algumas surpresas ao longo dos últimos anos. O próprio Vasco já teve surpresas, já foi eliminado. Por isso mesmo, é preciso ter muita atenção, muito cuidado com o adversário, principalmente na bola parada, na bola aérea. Não tem que entrar na pilha do Marcílio Dias, porque isso acontece principalmente tratando-se de jogo único, pressão do adversário. Não subestimar o adversário, não ter medo, por outro lado, não pode ter receio. O Vasco precisa se impor no jogo, ser o protagonista da partida, mas ao mesmo tempo ter alguns cuidados. Em 2011 mesmo, quando o Vasco foi campeão naquela oportunidade, teve dificuldades com alguns times que eram inferiores tecnicamente, claro que era um outro formato, outro modelo de competição. Esse jogo único torna a Copa do Brasil, nesse início, ainda mais traiçoeira. Vimos aí exemplos recentes e o Vasco precisa ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo se impor e ser protagonista para avançar de fase na próxima terça-feira. Valeu, Flávio! Forte abraço aos amigos do AV Informa aqui no canal Atenção Vascaínos e até a próxima. E o Emiliano Dias também falou sobre a Copa do Brasil, a importância de se jogar, virar a chave e jogar sob pressão nesse jogo. Hein, Emiliano? No, sabemos a importância que jogar la Copa, esta Copa tan importante, tan prestigiosa, que es la primera vez que vamos a experimentar, mas sabemos que es muy importante y acho que no precisa motivación un Chimi. El Chimi sabe que si erra va para casa. Entonces la alerta va a ser máxima y en estos tipos de juegos sé que el grupo responde porque está acostumbrado a trabajar con presión y a jugar con mucha presión. Entonces yo que tenemos que estar alerta porque no va a ser un juego fácil como todos los que vienen para frente ahora, mas acho que el time está preparado para eso. Daqui a pouco, às 9h15, na CNN, canal de televisão, no programa CNN Esporte, o diretor executivo do Vasco, Alexandre Matos, vai dar uma entrevista que já foi gravada, já está inclusive com alguns pedaços já divulgados, mas a expectativa é muito grande, porque o Alexandre Matos precisa anunciar reforços. No dia 7 de março se encerra a janela e há uma preocupação enorme quanto a reforçar. E por que a gente está dizendo isso? Porque, para bom entendedor, pingo é letra. Emiliano Dias foi perguntado ontem de novo e mostrou claramente que não está confortável, nem ele, nem o pai, para essa questão de reforços. Não cobram mais publicamente, mas ele deixa bastante claro. No Vasco todo mundo sabe que a gente precisa de reforço. Ouçam só Emiliano Dias. Falei todo o que tinha que falar na coletiva essa que dije. Agora eu estou trabalhando, eu sempre falo o mesmo, o treinador tem que buscar soluções. Venga quien venga, el entrenador nos contratan para eso, para buscar soluciones. Sabemos la necesidad que el Chimi tiene, todo el mundo vasco lo sabe, mas nosotros vamos a seguir brigando con el grupo que tenemos. Si llega, bienvenido sea, y si no, vamos a brigar así, porque cada uno tiene una responsabilidad, el jugador en competir, nosotros en dirigir, y el resto entre los jugadores. Nosotros hacemos nuestra parte y cumplimos. Día a día entrenando, entonces seguimos enfocados en lo que tenemos que enfocar. Os nomes já estão na mesa de Alexandre Matos. Depende única e exclusivamente dele dar o ok para o jogador que o Vasco está trazendo, um camisa 9. Cercado aí de expectativa, 7 chaves, notícia que a gente trouxe aqui, há um camisa 9
que está liberado pela 777, mas depende de Alexandre Matos. Alexandre Matos está meio assim, não acha que a 777 vai liberar por inteiro, mas informação que a gente tem é que já houve a liberação. E aí depende mesmo do Alexandre Matos fazer a contratação e fazer esse anúncio. Ele me confirmou durante a semana, sempre atende, sempre responde, que só divulgaria algo quando assinado. Mas confirmou que há sim uma negociação em curso, mas que não pode falar. É um 9, é um jogador centralizado. Mas há uma preocupação também de jogadores de lado de campo. David não vem bem, não fez um bom jogo ontem pelo menos. E também um substituto para Payet no meio de campo. Payet não tem um jogador hoje para ser reserva dele. Será que vai se contratar até o dia 7 esses jogadores? Particularmente, acho muito difícil. Mas a cobrança é muito grande. Por exemplo, substituto de Paulinho e Jair. Hoje não temos. Vai ser o Galdames, provavelmente, ou então o Juan Esforza. E para completar esse AV Informa desse domingo, recheado com muitas informações, com a rapaziada toda do canal, o time de reportagem atento, sempre ligado, vamos falar de uma notícia muito importante. Até por conta do jogo ontem não houve tanta divulgação, mas a Comissão Especial de Licitação, notícia dada pelo Globoesporte.com, do Maracanã, marcou para o dia 5 de março, 10h30 da manhã, no auditório da Secretaria de Estado de Casa Civil do Palácio Guanabara, a abertura em Laranjeiras. O Palácio Guanabara, a abertura dos envelopes com a proposta técnica dos 3 consórcios. Serão vistas as propostas técnicas e a gente vai ter aí um primeiro momento, uma avant-première dessa disputa. É bom lembrar, dia 7 de dezembro foram feitas as entregas das propostas. No dia 19 de dezembro houve a habilitação dos 3 e os prazos para a impugnação foram abertos. Agora, o que acontece? O governo teria que se posicionar. No caso, a assessoria jurídica liberou, disse que não impugnaria ninguém, mas agora dependeria do governo. E o governo dá o ok a partir do momento em que agora marca para o dia 5 de março, abertura dos envelopes de propostas técnicas e depois uma nova abertura de prazos para recursos e análise do governo em cima desses recursos. Os 2 próximos pontos, que não tem data ainda marcada, são talvez os mais importantes. É claro que esse do dia 5 é muito importante. Vai ser agora, depois desse todo o trâmite de abertura dos envelopes, proposta técnica e também análise do governo, abertura das propostas financeiras. Novamente, abertura de prazos para análises, para recursos, e o governo vai analisar em cima desses recursos. E depois o resultado final. E Joel Silva, repórter aqui do canal Atenção Vascaínos, repórter que apura muito nos bastidores, vai trazer mais detalhes dessa licitação do Maracanã, que antes era uma dúvida se o Vasco participaria. Queria ser carta marcada, que não iriam deixar o Vasco participar. Agora, a gente fica na dúvida, porque pelo menos estão dando ao Vasco a oportunidade de não ser impugnado e de abrirem as propostas. E há uma confiança muito grande, porque o Vasco está ao lado da W Torre e também tem a Legends por trás. Vamos então ouvir Joel Silva com detalhes do assunto licitação do Maracanã. Alô Flávio, um abraço para você, para toda a galera ligada no canal Atenção Vascaínos. No dia 5 de março, a Comissão Especial de Licitação do Maracanã abrirá os envelopes da proposta técnica envolvendo o Vasco, que tem a parceria da W Torre, da dupla Fla-Flu e também da Arena 360, que administra o Mané Garrincha em Brasília. Essa parte da licitação do Maracanã é considerada a mais importante, a que tem um peso maior, tendo em vista que a proposta técnica englobará aí 60% da preferência, digamos assim, da licitação do Maracanã. Isso gera ao Vasco uma desvantagem, tendo em vista que a proposta técnica visa que o consórcio
coloque pelo menos 70 jogos no Maracanã. E para o Vasco isso ficaria um pouco complicado. Essa proposta, portanto, tem 60% e a dupla Fla-Flu aí, nesse quesito, digamos assim, está na frente do Vasco. A comissão ela abrirá os envelopes no dia 5, sem ser essa terça-feira a outra, né? A terça-feira da semana que vem, e aí abrirá um tempo para que os concorrentes façam aí algum pedido de impugnação ou coisas do tipo e também terão os seus recursos avaliados. Depois da abertura desse envelope da proposta técnica, terá a proposta financeira, que é aí que o Vasco, né, se apega mais. É nesse quesito, digamos assim, é nessa proposta que o Vasco tem mais confiança de que fez a melhor proposta. No entanto, vale lembrar, essa proposta tem peso 40, né? E a proposta técnica tem 60, né? Ali de uma situação de 100%. Então o Vasco, tendo essa proposta técnica, concorrendo pelo Maracanã, mas a confiança plena do Vasco está na proposta financeira. É nessa proposta financeira que o Vasco espera passar à frente da concorrência e conseguir a licitação do Maracanã. Mas não tem data ainda para essa proposta financeira, os envelopes serem abertos. Então, o que temos no calendário da licitação do Maracanã, dia 5 de março, a abertura dos envelopes da proposta técnica. E nesse quesito, aparentemente, a dupla Fla-Flu está na frente do Vasco. Mas o Vasco espera a licitação, espera ter o Maracanã, baseado na sua proposta financeira, que ainda não tem data para ser conhecida. Valeu, Flávio. Tamo junto. Valeu, Joel. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos que participaram aqui do AV Informa. O Emerson Rocha, o Jean Faísca, o Marco Vasconcelos, o Joel Silva aqui assim. É notícia, jornalismo esportivo na veia. Daqui a pouco a gente vai ter uma live no canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estarei ao lado do Joel Silva, do Sérgio Quinde, de membros do canal. Vamos resenhar, falar da Copa do Brasil, essa competição complicada, lembrar uns causos e debater. Eu conto com a sua presença lá no AV+. Vale a pena, hein? Pra gente prestigiar o canal 2. Se inscreva no canal, a gente quer crescer, chegar a 70 mil, 80 mil, chegar aos 100 mil, receber uma plaquinha igual aquela também para o AV+, seria muito legal para todos nós, diante de tanto esforço que a gente faz. E aqui, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o link desse vídeo pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook. E a galera, espero que tenha gostado do AV Informa desse domingo, feito com muito carinho, muito esforço e muita apuração. Amanhã tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha e à noite a gente vem com a nossa tradicional live para debater principalmente para o jogo de terça-feira entre Marcílio Dias e Vasco da Gama. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. E seja membro do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a vocês. A gente se vê daqui a pouco lá no AV+. Tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!